Fala pessoal, muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo falando das principais classes de ativos de investimentos, sejam eles imobiliários ou não imobiliários. Então, para você que quer saber um pouco dos principais tipos de investimentos financeiros e imobiliários, vem comigo nesse vídeo, você está no lugar certo. Vamos começar pela renda fixa. Quais são as vantagens e desvantagens da renda fixa, tá? Que hoje os juros estão dos menores patamares de todos os tempos, mas os fundos de renda fixa, o Tesouro Direto, esses ativos, ele tem o seu público fiel, eles têm o seu público que gostam desses ativos financeiros. Esses são ativos financeiros do mercado financeiro. Os fundos de renda fixa, os CDBs, Tesouro Direto e esses investimentos financeiros que são os investimentos em tese os mais seguros que existem aí no mercado financeiro, tá certo? Então, muita gente, por exemplo, grande parte dos recursos da minha empresa, de uma das minhas empresas, a gente investe quase que 100% em renda fixa. Por quê? Porque é o perfil de investimento da minha empresa e pode ser o seu perfil de investidor. Qual é o perfil de investidor para os investimentos em renda fixa? Vocês sabem, os três principais tipos de investidor é o agressivo, o que gosta de mais risco, o moderado, que gosta um pouco de risco, mas nem tanto, e o conservador, tá? Aquele investidor conservador é o investidor que não tolera risco, que não gosta de correr riscos. Então, os fundos de renda fixa, os investimentos em renda fixa dos bancos e das corretoras são voltados para quem? Para quem busca segurança. Então, os investidores de renda fixa, eles buscam muito mais o quê? A segurança do que a rentabilidade. Para eles é muito mais importante segurança, não perder dinheiro, tá? Não ter prejuízo, do que fazer muito lucro. Então, são os investidores conservadores. Então, os investidores conservadores, eles têm os seus produtos ideais de investimentos financeiros e imobiliários. Outro tipo de produto de investimento financeiro, tá? Poupança. Esse é um ativo também que esse eu não recomendo. Se você é investidor e é também para o mesmo perfil, tá? Para o mesmo perfil de investidor conservador, não preciso explicar de novo os tipos de investidor, que você já te esclareci, já te falei. Então, a poupança é o mesmo perfil de investidor, é o investidor mais conservador, ou conservador até preguiçoso, porque o investidor conservador, talvez um pouco mais atenado ao mercado, mais inteligente, que gosta mais de ação e que busca mais melhores investimentos, ele tira o dinheiro da poupança e coloca em fundos de renda fixa ou CDBs, alguma classe desses ativos de renda fixa. Pessoal, por favor, você que tem dinheiro na poupança, tá? Eu não gosto de investimento em poupança. Então, se possível, tire da poupança e não vá para nada arriscado, tá? Vá para os fundos de renda fixa, converse com o seu gerente do banco, vá para Tesouro Selic, tá? Vá para investimentos seguros, mas que vão render mais do que a poupança. Você e a sua família vão agradecer depois de vários e vários anos de retorno muito acima da renda fixa, de retornos acima dos investimentos na poupança, tá certo? Outro ativo de investimentos, os fundos imobiliários, né? Eu já falei em outro vídeo meu, depois assiste lá, a diferença de imóveis e fundos imobiliários, prós e contras de cada um. Os fundos imobiliários hoje têm mais de 1 milhão de investidores nessa classe de ativos. Então ele é um mix aí do mercado financeiro com imobiliário, que são imóveis empacotados em fundos, né, os fundos imobiliários, e tem várias vantagens. A questão da liquidez, o baixo investimento inicial, tá? A diversificação e várias outras qualidades que eu vejo nos fundos imobiliários. Eles podem dar dois tipos de retorno para o investidor, tanto a valorização das cotas, caso esteja muito mais demanda de compra do que demanda de venda, pelas cotas dos fundos imobiliários. Então eles tendem a valorizar ao longo do tempo, assim como os imóveis valorizam. Se os imóveis valorizarem, os fundos imobiliários tendem a valorizar também.
E além da possível valorização imobiliária desses fundos imobiliários, tem também a renda passiva dos aluguéis dos imóveis desses fundos imobiliários. Então, e essa renda passiva mensal dos fundos imobiliários, hoje ainda são os chamados dividendos, tá? Hoje ainda são isentos de imposto de renda. Você recebe essa remuneração, esse percentual dos lucros, que a gente chama de dividendos, todo mês e 100% isento de imposto de renda. Então nós já falamos de renda fixa, já falamos de poupança e de fundos imobiliários. Outro ativo que muita gente tem gostado bastante, ainda mais agora em época de juros baixos, juros baixíssimos. As pessoas têm migrado para investimento em quê? Em ações. João, mas investimento em ações é para todo mundo? Claro que não, com certeza não. Investimento em ações, eu já falei os 3 tipos de perfil de investidor. É voltado para qual investidor? Para esse aqui, para o investidor arrojado, para o investidor, tá, que aceita correr mais riscos, porque o investimento em ações, ele tem 3 opções: valorizar e você ganhar muito dinheiro ou pouco. Então como é que você ganha dinheiro em ações? Parecido com os fundos imobiliários. Só que ações na teoria, em tese, tem mais risco do que os fundos imobiliários. Ele oscila mais. Então, como é que você pode ganhar dinheiro com ações? Na valorização das ações. Então, é para investidores arrojados. Não indico nem para moderados, nem para investidor conservador. Então, as 2 maneiras de ganhar dinheiro com ações: na valorização das ações e também, parecido com os fundos imobiliários, nos possíveis dividendos, que são os lucros que as empresas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, deu lucro, parte desse lucro ela é paga para os investidores dela, a Petrobras, o Bradesco, o Itaú. A diferença entre os dividendos das ações e os dividendos dos fundos imobiliários, que os dividendos dos fundos imobiliários são recorrentes, são mensais, tá? Das ações, eles podem ser, tem ações que tem dividendos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Aí você vai ter que estudar, pegar estratégias e dicas, estudar bastante, tá? Ver com o teu assessor de investimentos financeiros quais as melhores ações ou não. Não estou aqui para dar dica de investimento nenhum, estou falando aqui as perspectivas, né, dos investimentos, qual é o perfil mais adequado, para te dar uma primeira orientação, talvez prós e contras, a questão das ações e dos fundos imobiliários, que as pessoas adoram. A questão da liquidez das ações e dos fundos imobiliários, com o Enter você tanto consegue comprar, grande maioria no mesmo dia, às vezes em segundos, como consegue também vender esses ativos financeiros em poucos segundos, ou às vezes, dependendo, às vezes tem ações que têm menos liquidez, tá? Demora às vezes alguns minutos ou até algumas horas, mas a grande maioria, em poucos segundos, você tanto consegue fazer a compra, como consegue fazer as vendas, tá? E por último, não poderia deixar de falar, os imóveis, os ativos imobiliários, que é o que eu gosto mais, por quê? Porque são os ativos que eu mais conheço, tá? Os imóveis, ele pode te gerar renda passiva, ele pode valorizar ao longo do tempo, tá? Você pode comprar terrenos que pode fazer permuta e ganhar dinheiro de várias e várias maneiras. Então eu gosto bastante dos investimentos imobiliários e você já me conhece por isso, tá? Qual é, então, assim, o fechamento desse vídeo, João? Invista aonde você conhece, nos ativos que você mais gosta, tá? E de acordo com o seu perfil de investidor, tá certo? Se o seu perfil é mais arrojado, você tem algumas classes de ativos financeiros e ou imobiliários para investir. Se você é moderado, você deve investir em alguns e em outros não. E se você é conservador, você vai ficar mais no papai e mamãe, na renda fixa, no terreno, que são ativos com baixíssimo nível de risco, tá? Todo investimento tem risco. Não se esqueça disso, que a gente disser, isso aqui é risco zero. Não existe risco zero para quem está vivo. Está vivo, tem risco. Eu sempre falo que poupança no Banco do Brasil e poupança na Caixa tem risco, bem baixinho, mas tem. Falou em investimento
financeiro ou investimento imobiliário tem risco sim, uns menos, outros mais. Então, invista naquele que se adequa ao seu perfil, ao seu nível de confiança e de conhecimento e naqueles que você mais gosta e se sente mais confortável para investir. Agora, não se esqueça a questão fundamental de todo e qualquer investidor, seja ele imobiliário ou financeiro: diversificação. Repetindo, diversificação, e invista aonde você conhece, segundo dica do maior investidor do mundo, Warren Buffett, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal aqui do YouTube, clica no like, compartilha com os amigos e é isso. Fico hoje por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu, tubarão!